A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Área TV e a gente deixa um abraço especial ao amigo e irmão Alaircel, sempre. Gente, a nossa vida é cheia de mudanças e você às vezes precisa tomar algumas decisões que nem mesmo você espera. Pois então, recentemente, dentre dessas decisões, decidi me lançar a um novo mercado de trabalho, ou seja, em 3 eixos, atuando em Lages, Chapecó e Florianópolis. O foco, então, passa a ser para estas 3 cidades. Enfim, vou dar um gás nesses próximos anos, mesmo diante dos perigos da pandemia. Não podia mais esperar. Então, minha gente, esta gravação hoje, inclusive, que você está acompanhando, este programa que você está acompanhando, está sendo gravado num estúdio em Chapecó. Depois a gente vai continuar gravando em Lages e também, se for preciso, lá na capital Florianópolis. Mas enfim, são mudanças que a gente precisa enfrentar. Nós sabemos que as vacinas estão chegando e que as coisas tendem a melhorar daqui para frente. Santa Catarina tem uma média de 1 milhão de pessoas vacinadas até então, e se a gente for reduzir para os municípios como Lages, em torno de 15 mil, e Chapecó também em torno de 15 ou 16 mil pessoas, a gente pode ter aí uma esperança mais avançada de que as idades continuem diminuindo para essas vacinações, para que elas possam alcançar basicamente todas as pessoas de todas as faixas de idade. Conversando esta semana com o secretário municipal da Saúde do município de Chapecó, o José Carlos Balsan, ele que inclusive não é ligado à área da saúde, ele vem da área militar, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mas ele é um especialista em gestão e foi por isso que ele foi escolhido pelo prefeito João Rodrigues. E aí ele contando toda a história do que aconteceu aqui no município de Chapecó e que ainda continua acontecendo em razão da pandemia, ele disse que isso deu uma explosão de contaminações em meados de fevereiro. E aí explodiu como se fosse um furacão, disse ele. As medidas tiveram que ser drásticas e tomadas com eficiência por parte do município e foi criado uma espécie de ambulatório de tratamento imediato da Covid, isso logo em seguida, e também toda a estrutura se deu com o nome do Centro Avançado de Atendimento à Covid, o CAAC. Então, seja como for, Chapecó ainda não está livre deste problema, mas houve, dentro desses quase 2 meses de atuação aqui no município, inclusive com lockdown, entre outras coisas, uma redução bastante grande do número de contaminados, que chegou muito perto de 6 mil, e hoje está com menos de 800 os positivados aqui no município de Chapecó. Então isso é realmente uma grande redução e a gente tem acompanhado a situação lá de Lages, que também as coisas estão melhorando com a redução do número de contaminados. Eu digo lá porque eu estou gravando realmente em Chapecó, esse meu programa é a partir de um estúdio especial aqui da cidade, do oeste do estado. Mas enfim, esta luta com certeza segue e o Balsan, o secretário municipal da Saúde, disse que continuam a postos, trabalhando ininterruptamente, totalmente 24 horas por dia, para conter ainda o avanço e reduzir ainda mais, e claro, alertando as pessoas para que tomem todos os devidos cuidados com relação ao coronavírus. Infelizmente, nesta sexta-feira eu não vou poder fazer uma avaliação, já mudando de assunto, não vou poder fazer uma avaliação completa a respeito do julgamento do impeachment, da admissibilidade ou não da culpa do governador Carlos Moisés, no caso
dos 200 respiradores e os investimentos de 33 milhões de reais na compra desses respiradores, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos aguardar, e nem que a gente faça aí um comentário extraordinário, ou deixe para a próxima semana, a gente vai fazer uma análise bem completa. Mas no caso dos respiradores, a gente acredita que seja um pouquinho diferente, até porque no aumento dado aos procuradores, ele sofreu bastante, acabou sendo afastado, Daniela assumiu por um tempo, e depois, no julgamento definitivo, ele foi salvo praticamente nos últimos minutos do segundo tempo, e já nos acréscimos desse jogo no segundo tempo. Acredita-se, então, que a partir deste julgamento ele tenha a absolvição e tenha também o processo sendo arquivado. Embora isso tudo, no desenrolar desse julgamento, possam acontecer coisas inesperadas, e aí a gente vai ficar sabendo depois e contar para vocês de qualquer forma, tá bom? Nacionalmente, nós estamos acompanhando também algumas coisas na questão política. Aliás, antes de falar de nacionalmente, eu quero voltar a um caso também do governador, que independente de todos esses problemas que ele vem enfrentando no processo de julgamento do impeachment, ele lançou uma ideia esta semana que eu considero extremamente boa e importante para os catarinenses. A ideia dele é também criar uma espécie de auxílio emergencial dentro do estado de Santa Catarina, não apenas para atender as famílias que atualmente estão sem renda, mas também os trabalhadores autônomos, os ambulantes e aqueles que são donos de micro e pequenos negócios, né, os pequenos empresários, os microempresários, que hoje não estão tendo condições de acessar nenhum programa de crédito já lançado tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal. E essas ações, logicamente, não serão tomadas, ou essas decisões não serão tomadas unicamente pelo governo, terão que passar pela aprovação da Assembleia Legislativa, que é muito importante, aliás, é um processo natural, passar pela Assembleia Legislativa, e, obviamente, esse estudo por parte da Secretaria de Estado da Fazenda terá que dar também as condições para que o governo possa desembolsar um X de recursos para atender o máximo possível das pessoas aqui no estado de Santa Catarina. Ainda é uma decisão que não está com o martelo batido, mas, de qualquer forma, ainda precisa ser bastante estudada para se saber exatamente como irá se proceder esse processo de liberação de recursos, como essas pessoas deverão se cadastrar, se terá um limite de pessoas que poderão usufruir deste auxílio emergencial do governo, enfim, ou se ele vai poder atender todas. Claro, logicamente vai seguir basicamente o modelo do governo federal com esses cadastros prévios, então, para poder selecionar essas pessoas. Mas é uma grande medida. Eu iniciei o assunto com relação à política nacional. Vocês sabem que na última quarta-feira, no dia 24, ocorreu lá no Palácio da Alvorada, em Brasília, um encontro com todas as lideranças nacionais dos três poderes brasileiros. Estavam lá o presidente Jair Bolsonaro, estava o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também o presidente do Congresso, né, o Arthur Lira. E ainda o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, e ao final foi anunciado, então, um projeto novo, ou seja, a criação de um comitê que deverá se reunir semanalmente para discutir o combate do novo coronavírus. Foi uma ideia extremamente bacana, bonita, entre os chefes de poderes, exatamente para dar um clima diferenciado de entendimento em torno dessa crise que vem ocorrendo politicamente em torno do vírus e que é uma crise não nova, né? Já começou desde o início da pandemia. Então, o objetivo é tentar harmonizar e acabar com essas arestas entre o Executivo e os demais poderes, principalmente com o Supremo Tribunal Federal. E assim, claro que soa naturalmente um momento em que a crise está se agravando, né, e precisa de uma harmonia em cima de todas as decisões. Agora, o governo sabe que isso é algo diferente e que precisa realmente ser posto em prática. É um pacto desse tipo que precisa ser feito para representar realmente a sociedade e dar um retorno
ao povo brasileiro. Isso já ocorreu em outros governos, inclusive de Lula e de Dilma Rousseff. Agora, um caso bastante curioso foi o fato de que o presidente da Câmara dos Deputados, depois desse encontro, já na quinta-feira, acabou fazendo um discurso no Congresso totalmente equivocado e diferente do que foi apresentado lá junto com os três poderes no Palácio do governo federal. E na quinta-feira ele subiu o tom em relação ao governo Bolsonaro, muito além até do que a gente podia esperar neste momento. Talvez, diz ele nesse discurso, que o tal instinto de sobrevivência, ele citou entre aspas, inclusive, citado na sua intervenção, claro, dirigido obviamente ao Planalto. Ainda no que ele falou, é verdade que ele não citou claramente o presidente, nem o impeachment do presidente, mas deixou claro que o Congresso Nacional dispõe de remédios amargos, disse ele, até fatais, contra o que chamou de espiral de erros na condução da Covid-19 no Brasil. Também foi bastante incisivo ao dizer: preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto da sobrevivência, da soberania e da inteligência emocional e também da capacidade política. Assim, então, ele deu um recado totalmente adverso do que apresentou lá na União dos Poderes, naquela quarta-feira, e a gente até pode imaginar que está aí sendo lançado ou tentando se lançar um novo candidato à presidência da República, e penso então que ajudar Jair Bolsonaro neste momento é dar gás ao presidente, coisa que dentro da ideia do presidente do Congresso não deve emergir. E então começou a bater e mudou então de discurso exatamente para trabalhar o seu projeto futuro, que quem sabe seja ele também candidato à presidência da República. Eu vou fazer um pequeno intervalinho e volto em seguidinha com mais informações. Até já! Lages, bela e graciosa. Vamos cuidar e viver mais nossa Lages. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Hoje eu tô aqui na Agrotudo para te mostrar o que eles têm em promoção de ração. Ração Premium Especial da Monelo, linha Energy, com alta digestibilidade, sem corantes. Por apenas R$ 109,99 você ainda ganha de brinde esse lindo comedor. E mais uma novidade aqui na Agrotudo, a linha de ração da Three Dogs Premium Especial, 20 quilos por apenas R$ 124,99. E ainda a ração prêmio da Bummer, sem corantes, 21% de proteína e esse pacote de 25 quilos por apenas R$ 119,99. E você ainda pode vir aqui na Agrotudo e solicitar uma amostra grátis da ração para ver qual seu pet se adapta melhor. Precisou de ração ou acessórios para o seu pet? Corre aqui na Agrotudo, em 2 endereços para melhor te atender, na Avenida Duque de Caxias e na Rua São Joaquim, em frente ao Martendal.
Muito bem, de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. E eu quero me reportar um pouquinho a respeito da conduta dos nossos edis, dos vereadores da Câmara Municipal de Lages. A gente até fica preocupado, logicamente, porque alguns desses vereadores ainda não têm a experiência, são extremamente novos, estão aí começando os seus mandatos, praticamente 3 meses dentro da função e não conhecem ainda todos os caminhos. E alguns dos veteranos até tentam ajustar, digamos assim, o controle das sessões, mas a gente acaba vendo coisas que realmente não dá para entender. E até vereadores já com mais experiência, falando aí um monte de bobagem, inclusive se referindo à própria Transul, a respeito do aporte financeiro dado à Transul, sem a mínima informação, pessoas que não buscaram realmente ver a forma da lei, exatamente o porquê que o município está fazendo esse aporte financeiro. A Transul faz parte de um contrato, faz parte de uma legislação, inclusive federal, em tempos de calamidade pública e entre outras coisas, e esses vereadores não buscaram as informações e ficaram falando um monte de bobagem, inclusive nas redes sociais. O caso do Jair Júnior, que acabou chamando o prefeito de canalha, exatamente disso, que não tem medo de processo, entre outras coisas, pois eu acredito que vai realmente levar um processo pesado nas suas costas, porque você chamar uma autoridade máxima do município de canalha, como se fosse um moleque qualquer, as coisas não vão ficar muito assim por baixo dos panos, deverá sofrer as consequências. E depois, outros vereadores também desconhecedores do processo, falando as mesmas coisas em pleno plenário da Câmara de Vereadores. Aliás, assistindo essas sessões ordinárias e acompanhando os seus manifestos no pequeno, grande expediente, a gente vê o quanto há realmente vereadores despreparados diante de todas as questões que a gente possa imaginar. Uma das curiosidades dentro da Câmara de Vereadores está sendo a briga pelas comissões. E nessas comissões, existe hoje todo um desentendimento interno entre oposição e situação, em que o poder parece ser o caso mais interessante e justamente no momento em que a sociedade lagiana está precisando de toda a atenção dos vereadores para o combate a este Covid-19, nesta pandemia, as discussões ficam pelos cargos de comissões. Mas, de qualquer forma, isso foi levado à Justiça e entre essa semana ou a outra ainda, o Ministério Público deve se pronunciar e dizer, então, aos vereadores como deverá se proceder a nomeação dos membros das comissões permanentes dentro da Câmara de Vereadores. Imaginem os senhores uma situação extremamente simples, que é só seguir o estatuto interno, o regimento interno, e aí a composição acontece dessas comissões, pois não houve entendimento. Talvez, não sei se interpretaram direito o regimento interno, o presidente diz que está tudo dentro das normas, dentro do que deve ser, o presidente Gerson Omar dos Santos, e a gente, então, fica sem compreender o que exatamente está acontecendo dentro da Câmara de Vereadores de Lages. Esperemos, então, a decisão da Justiça a respeito disso, e aí é só cumprir o que o procurador deva apresentar, e aí não tem mais alternativa. Seja como for, tomara que os vereadores entrem nos eixos e deixem essas picuinhas, essas frescuras dentro da Câmara de Vereadores que só estão prejudicando. Eu já começo a achar que está nascendo aí a pior das legislaturas, logicamente há muito tempo para melhorar, mas tomara que isso não perdure por mais tempo, que esses vereadores tenham cabeça e consigam encontrar um meio termo para que as decisões dentro do Legislativo não prejudiquem a sociedade lagiana. Porque a gente, como comunicador, como formador de opinião, vai estar muito atento e eu vou estar aqui, daqui para frente, nominando esses vereadores. Até agora, praticamente, a gente não nominou quase ninguém, só apenas o caso do Jair Júnior aí. Mas, de qualquer maneira, estarei observando a conduta dos vereadores e, se for preciso, vamos nominar sim e dar esse puxão de orelha para ver se eles se engrenam
nesta nova legislatura e as coisas andem melhor dentro do Legislativo lagiano. Nós falamos na entrevista passada com o gerente regional do SEBRAE, o Altenir Agostini, e trabalhamos basicamente em cima do assunto Cidade Empreendedora. E eu tive uma reunião pelo Meet, né, pela internet, para a gente não se encontrar pessoalmente, a gente vai conversando com o presidente, aliás, com o gerente regional do SEBRAE, o Altenir, e ele disse que algumas cidades já assinaram o contrato, já estão sendo encaminhados, mas existe uma preocupação por parte dos prefeitos que neste momento de pandemia, quando realmente precisam de um suporte, de um apoio, de uma entidade que possa apresentar e entregar ferramentas para uma gestão plena, os prefeitos estão só com o foco voltado para o Covid. É um erro estratégico dos gestores, obviamente, tem que cuidar exatamente da saúde da população o máximo possível, mas não pode ser o prefeito não pode se desviar também das outras áreas, dos outros setores, porque as coisas têm que andar de forma paralela. E se aceitarem, neste momento, o apoio do SEBRAE através do projeto Cidade Empreendedora, eu tenho certeza que esses gestores terão mais tranquilidade para deixar que as coisas vão sendo gerenciadas tanto pelo SEBRAE como pelos seus secretários, e aí ele teria cabeça mais para cuidar, então, da prioridade, já que ele achou que a prioridade, ou acha que é a prioridade cuidar da saúde das pessoas, aí então delega funções para os demais assessores. Então, só para dar uma lembradinha neste caso. Existe uma preocupação no estado de Santa Catarina, e aí eu vou fugir completamente de assuntos que basicamente eu não abordo no tema livre, mas é igualmente importante, que é sobre o milho. Hoje a produção de milho no estado de Santa Catarina, ela está muito pequena e o que tem de produção, a exportação está tomando grande fatia, e nós sabemos que no ano passado tivemos aí uma estiagem violentíssima no estado de Santa Catarina, que provocou uma grande quebra também na safra de milho. E ainda a próxima safra, agora o próximo plantio, também está um pouquinho atrasado. E o estado de Santa Catarina está hoje buscando, junto ao governo federal, junto a outras representações, para ver se consegue trazer mais desse produto para o estado de Santa Catarina, uma vez que eu, acompanhando agora mais de perto o drama da região oeste de Santa Catarina, isso eu não estou falando de pandemia, agora sim da questão do milho, vocês sabem que o oeste de Santa Catarina, o grande oeste, tem muitas agroindústrias e que dependem basicamente deste produto, é um insumo vital para a sobrevivência dessas empresas, porque os integrados, os produtores têm lá os seus frangos, os seus perus, os seus suínos, que precisam ser alimentados. Então, há esta preocupação, logicamente existe este ano uma expectativa de que não se consiga o suficiente para dar o abastecimento do estado de Santa Catarina. As empresas talvez tenham que se reajustar, diminuindo os seus plantéis, diminuindo a produção, e obviamente vai afetar também o mercado de trabalho, vai acabar reduzindo também o seu quadro de funcionário. É um problema seríssimo. Vocês vejam só então o quanto representa este insumo para o estado de Santa Catarina. E aliás, não é um problema unicamente aqui do oeste do estado ou de Santa Catarina, é do Brasil e do mundo. Basicamente está faltando milho no mundo inteiro. E há uma corrida, uma busca desse produto, e quem paga mais está conseguindo comprar. Então, as exportações estão sendo extrapoladas, há uma ideia de talvez conter um pouco essas exportações para que também se possa atender melhor o mercado interno e as coisas não se agravem tão seriamente aqui no nosso Brasil. Eu tenho um outro assunto, mas já está praticamente encerrando o meu tempo, que eu quero contar para vocês como é que um jornal aqui do oeste de Santa Catarina, que inclusive agora eu estou como parceiro desse jornal, já que meu projeto está delineado para Chapecó, Lages e Florianópolis, eu estruturei então uma parceria aqui junto ao Jornal Diário do Iguaçu, que chama o DI Regional, e eu vou contar para vocês na próxima edição como esse jornal ainda se sustenta, como ele está sobrevivendo, né? E ainda com muita força a partir do impresso. E nós estaremos fazendo um trabalho bastante forte
ligado ao sistema multimídia, e esse jornal vai atuar com o impresso, né, e em paralelo com o multimídia, com todas as ferramentas possíveis que nós temos conhecimento dentro da internet, para poder também dar mais sustentação a este periódico que sobrevive com muita força aqui no oeste de Santa Catarina, principalmente na cidade de Chapecó, e que agora eu estou ajudando então para que ele se mantenha por muitos e muitos anos ainda, tá bom? E a gente vai contar então numa próxima oportunidade, num próximo programa, mais detalhe disso, tá ok? Céu, muito obrigado, a gente está encerrando aqui então o nosso tema livre, e se Deus quiser, na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço e até lá! Lages, bela e graciosa. Vamos cuidar e viver mais nossa Lages. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias.